Olá pessoal, bom dia. Eu vou explicar para vocês então as atividades de hoje. Unidades de medidas de massas. Da mesma forma que existem comprimentos muito grandes ou muito pequenos, também temos elementos cujas massas são muito pequenas ou muito grandes. E com isso podemos utilizar as potências de 10 para expressar suas medidas. Então eu vou explicar para vocês, são exemplos de como resolver o exercício número 4. Vocês vão ter que transformar gramas em microgramas, miligrama em microgramas. Prestem atenção nos exemplos então. 1 grama tem 1 milhão de microgramas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa micrograma em potência de 10. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu tenho esse expoente 6. Então, 1 grama equivale a 10 elevado a 6 microgramas, tá? Então, o número que eu dei como exemplo, 0,0000835 gramas. Eu quero transformar em microgramas. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou transformar este número em potência de base 10. Então, a minha vírgula vai andar aqui para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 8,35 vezes 10. Quantas casas nós andamos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. É positivo ou negativo? Eu andei para a direita, então ela é negativa. E qual que é a potência de base 10 da micrograma? 10 elevado à sexta. 1 grama equivale a 10 elevado à sexta micrograma. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado à sexta. Presta atenção agora que eu vou fazer aqui as potências. Então, 8,35. Como eu estou multiplicando as potências de mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, eu tenho 6 e devo 5. Se eu tenho 6 e devo 5, então eu tenho 1, tá? Agora eu vou ter que tirar aqui da potência. Eu tenho 1, então eu vou andar com a minha vírgula para a direita. Então vai ficar 83,5 microgramas, certo? Nesse outro exemplo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu transformo esse aqui em potência de 10. Então, 0,0045. Eu vou andar com a minha vírgula para a direita. Onde ela vai parar? Aqui, tá? Então, vai ficar 4,5 vezes 10, porque é a potência de base 10. Quantas casas eu andei com a vírgula? 1, 2, 3. Por que é negativo? Porque eu andei para a direita. Quanto que vale em potência de base 10 a micrograma? Tá aqui, ó, 10 elevado à sexta. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu somo os expoentes. Eu tenho 6 e devo 3. Quanto que eu vou ficar, então? 3, certo? 6 menos 3, 3. E agora, eu vou ter que tirar aqui da base 10. Como que eu vou fazer? O 4 já está desse lado, tá vendo que tem a vírgula e o 5 está do outro lado? Ele vai contar uma casa, tá? 2, 3. Então, ó, eu passei o 5, coloquei mais um 0 e um outro 0. Quantas casas, então? 1, 2, 3. Microgramas. Nos exemplos de baixo, é miligrama. Então, eu quero transformar miligrama para micrograma, ó. MG para o símbolo lá do micrograma. 1 miligrama tem 1000 microgramas. Então, olha, vamos transformar isso aqui em potência de base 10. Quantos zeros tem? 1, 2, 3. Então, ficou 10 elevado a 3.
certo? Aí eu tenho 0,05 miligramas para transformar em microgramas. Da mesma forma que o outro, só que aqui era gramas, agora é miligramas. Então, vai ficar 5, ó, minha vírgula andou para lá. 5 vezes 10, quantas casas? 1, 2, negativo. Por que é negativo? Porque eu andei para a direita. Vezes, quantos microgramas tem em 1 miligrama? 10 elevado ao cubo. Como eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Então, vai ficar 5, tenho 3, devo 2, tenho 1. Como é que eu vou fazer se aqui não tem casas para vírgula? Completo com 0. Então, vai ficar 50 microgramas. Agora, eu tenho 0,007 miligramas para transformar em microgramas. De novo, eu vou transformar aqui em potência de base 10. Então, eu vou 1, 2, 3. 7 vezes 10 é negativo, porque eu andei para a direita. Então, menos 3 vezes 10 elevado a 3, que é o que nós já vimos aqui em cima. Vou somar. Tenho 3, devo 3, eu não tenho nada, ficou só 7 microgramas, certo? Esses exemplos vocês vão utilizar para resolver o exercício número 4. Depois, a número 5. Na número 5, tem lá as partículas de MP 2,5. O que são essas partículas? São partículas de poeira, de metais que existem no ar. Então, é permitido até 1 vezes 10 elevado a menos 5 gramas por metro cúbico. Isso aqui, 1 vezes 10 a menos 5, é a mesma coisa que 0,00001. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é menos 5. E aí, lá no exercício, ele é o número 5, ou número 4, em São José do Rio Preto era 0,00059 gramas por metros cúbicos. O que vocês vão fazer? Transformar este número em potência de base 10. Então, ó, minha vírgula vai andar para a direita, até chegar aqui, ó. 5,9. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado a menos 5. Por que é menos? Porque eu andei para a direita. Agora, é só comparar este número com o que é permitido. E ver quantas vezes tem o MP 2,5 a mais do que o permitido. É permitido 1 vezes 10 a menos 5. Quanto que está lá em São José do Rio Preto? 5,9 vezes 10 a menos 5. É só comparar aqui e dizer quantas vezes está mais lá do que o permitido. Um bom dia para vocês. Eu espero que vocês consigam realizar os exercícios.